Patativa firma seu ritmo e seus temas, em que a vida nordestina, a condição humana e as histórias e paisagens do sertão são tratadas em redondilhas de grande riqueza sonora. Nota-se a ausência do Estado, na época, como principal motivador de atraso no sertão. A população sofria com a seca. Patativa do Assaré se destaca como porta-voz do povo, vivenciando a dramática realidade da região nordestina. Este olhar sobre o mundo, numa perspectiva espacial, recupera também uma oposição, passado e presente, tradição e modernidade. A situação do sertanejo, obrigado a abandonar a sua terra em função da seca, a ir em direção às cidades do litoral, ou então em direção às cidades do sul, é uma posição delicada. Ele passa sem transição de um mundo rural à escala humana a um mundo urbano, onde impera o anonimato. Assim, o universo descrito por Patativa do Assaré é percebido como um espelho da realidade. Patativa contribuiu para a difusão da reflexão sobre as condições de vida precária rural diante dos avanços tecnológicos das grandes cidades. Patativa firma seu ritmo, a representatividade da identidade cultural nordestina, a condição humana e as histórias e paisagens do sertão. O autor utiliza a improvisação e a oralidade. Patativa cantou os sofrimentos e alegrias do sertanejo, sendo que ele mesmo era a personificação dessas lutas por igualdade. O gênero literário dessa obra é a literatura de cordel, pertencente à poesia popular e que tem as suas raízes no século XVIII brasileiro. O cordel é uma forma poética popular de origem europeia. Ele foi incorporado e desenvolvido na cultura brasileira, sobretudo no nordeste do país. Os poemas em cordel costumam ser longos e narram histórias repletas de reviravoltas e aventuras. A linguagem é marcada pelo humor e pelo suspense, com o objetivo de captar a atenção do público. Desde a sua origem, para facilitar a memorização e a recitação falada, esses textos apresentam um esquema próprio de rimas e uma métrica específica. Antigamente, os cordéis eram vendidos nas feiras, em barracas e tendas que os expunham pendurados em varais de barbante, presos por pregadores de roupas ou exibidos em balcões e esteiras. Muitas vezes, performances eram realizadas ali mesmo, pelos próprios autores, que declamavam oralmente as narrativas em versos. Havia uma roda de ouvintes, formada por passantes, que paravam para ouvir as histórias. Hoje, em vários lugares, essa configuração mudou um pouco, e os cordéis são expostos dentro de plásticos transparentes em bancas de revistas, e acabam sendo mais lidos em silêncio por leitores individuais. Os poemas são textos literários que constituem um modo de expressar emoções e vivências. Com frequência, os poetas exploram os recursos oferecidos pela língua e brincam com a sonoridade e o significado das palavras, ampliando a visão de mundo dos leitores. As produções poéticas podem circular em livros impressos, mas também é possível encontrá-las na internet ou em apresentações públicas, como saraus, feiras e outros eventos culturais. Algumas dessas obras podem também ser musicadas e interpretadas por cantores. Assim como ocorre com outros gêneros que operam com a ficção, o poema em cordel pode contar histórias de amor, casos fantásticos ou assustadores, causos e anedotas, versões de lendas populares e clássicos da literatura, ou mesmo narrar fatos históricos marcantes para a vida de uma comunidade. A matriz oral dos cordéis remonta a tempos ancestrais, quando histórias eram compostas e contadas por rapsodos e aedos para entreter um grupo de ouvintes. Muitas narrativas célebres que conhecemos hoje, como os poemas épicos e as antigas sagas, nasceram nesse contexto de oralidade e somente depois de muito tempo ganharam versões escritas. No caso do cordel, temos uma forma poética cujas origens podem ser encontradas nas tradições poéticas orais da Antiguidade Clássica. Além disso, as práticas dos trovadores medievais da Europa, em Portugal, na Espanha e no sul da França, compunham e recitavam poemas narrativos. Durante o século XIX, no Brasil, e em especial a partir do estado da Paraíba, os poemas narrativos começaram a circular em forma de livretos expostos nas feiras populares.
Seu valor reside na difusão e preservação das manifestações da cultura popular que caracterizam a identidade social de regiões, sobretudo do Nordeste, e fortalece as múltiplas identidades locais. O texto é escrito com métrica fixa e rimas que garantem a musicalidade dos versos. Mergulhe no universo da poesia popular e valorize a diversidade cultural do Nordeste. Em um contexto de miséria e analfabetismo largamente propagado, em meio à ausência de estruturas educativas de base, o poeta popular desempenha um importante papel no despertar da consciência cívica e política. Ao defender a principal reivindicação dos habitantes do sertão, ele se torna verdadeiramente a voz do Nordeste e o símbolo de um processo de reconhecimento dos direitos fundamentais. Patativa do Assaré é fiel à tradição dos poetas de cordel e compõe uma poesia essencialmente narrativa, que testemunha a história cotidiana do sertanejo. Sugerimos o documentário Patativa do Assaré, Ave ou Poesia, do cineasta Rosenberg Cariri. Além disso, no site da Casa de Rui Barbosa, é possível acessar um material sobre cordel. O acervo de literatura popular em versos dessa fundação é o maior da América Latina, atualmente com mais de 9.000 folhetos de cordel. O acervo foi formado a partir da década de 60 e dessa iniciativa resultou uma extensa bibliografia composta de catálogos, antologias e estudos especializados. A viagem ainda não acabou. Indicamos algumas obras para saber mais sobre o universo do cordel. Na obra Letras ao Sol, Antologia da Literatura Cearense, organizada por Osvaldo Barroso e Alexandre Barbalho, temos uma coletânea importante de poesia nordestina. Já em Nordestinos, Coletânea Poética do Nordeste Brasileiro, organizada por Pedro Américo de Farias, temos uma contribuição internacional portuguesa sobre a literatura brasileira de cordel. Na obra Patativa do Assaré, Novos Poemas Comentados, Figueiredo Filho organiza a produção em versos de Patativa. E por fim, na obra A Linguagem Regional Popular, na obra de Patativa do Assaré, Maria Silvana Militão de Alencar traz uma tese sobre a cultura nordestina na obra de Patativa. Para mais informações sobre as habilidades trabalhadas nesta obra, consulte o material digital do professor. Obrigado por assistir e até a próxima.